Sabe aquele momento em que tudo aperta, o peito fica pesado, o pensamento dispara e você sente como se estivesse sendo engolido por dentro? Pois é, nesse exato momento existe uma chave que 97% das pessoas ignoram. A respiração. Ela não é apenas uma função do nosso corpo, é uma ponte entre o mundo externo e o nosso templo interior. A primeira coisa que a ansiedade tira da gente é o ar, literalmente. É como se a mente sequestrasse o corpo e te empurrasse para um lugar escuro e apertado dentro de si mesma. Mas é exatamente aí que entra a prática milenar de observar a respiração, sem tentar controlá-la, apenas acolhendo cada inspiração e cada expiração como se fossem ondas do mar. Parece simples demais, e mas é justamente essa simplicidade que carrega o poder quando você respira com consciência. A mente vive tentando fugir do presente e a ansiedade se alimenta disso. A respiração te ancora no presente. Ela não é sobre o futuro e nem sobre o passado. Ela é sobre o agora. Uma técnica poderosa é chamada de respiração dos 4 cantos, uma respiração consciente que visa promover o relaxamento e a calma. Ela envolve um ciclo de 4 fases, cada uma com a mesma duração, onde você inspira, segura a respiração, expira e segura a respiração novamente, tudo contando até 4 e repetindo várias vezes estes ciclos, usada por monges em momentos de tensão. Isso não apenas acalma o sistema nervoso, ele convida o corpo inteiro a lembrar que está vivo, presente e em segurança. Faça isso durante 2 minutos e sinta o efeito quase imediato. Sabe, o mais bonito disso tudo é que você não precisa de lugar especial para praticar. Isso é atenção plena, mindfulness. Quanto mais você pratica, mais percebe que a ansiedade não é um monstro indestrutível. Ela é como uma nuvem escura que parece ameaçadora, mas que se desfaz quando você a atravessa com calma. Respirar abre espaço para que tudo se resolva com mais clareza. É uma prática de desenvolvimento pessoal, de crescimento espiritual e de reconexão com aquilo que te sustenta internamente. E se você acha que vai esquecer de aplicar isso no meio do caos, aqui vai uma dica. Escolha um gatilho de consciência. Pode ser sempre que olhar para o céu, ou mesmo quando sentir o peito apertar. Use isso como um lembrete sutil. Respira. Agora você vai se surpreender com o quanto a sua mente pode ser treinada para encontrar serenidade, onde antes só havia desespero. Então, da próxima vez que a ansiedade tentar tomar conta de você, lembre-se, o ar é o seu aliado. Respire fundo com presença. Mas o que acontece quando, além de respirar, você aprende a não resistir? Você já percebeu que quanto mais a gente luta contra algo, mais aquilo ganha força? Parece até ironia do destino, mas existe um ensinamento profundo que pode mudar completamente a forma como você lida com o sofrimento. O princípio da não resistência não significa se conformar ou se render ao sofrimento, mas sim parar de alimentar a luta interna contra aquilo que não podemos controlar. Quando estamos ansiosos, por exemplo, o impulso imediato é resistir. Isso não pode estar acontecendo agora. Preciso parar de me sentir assim. Por quê? Comigo de novo. E quanto mais pensamos assim, mais o corpo entra em colapso, mais tensão, mais angústia, mais medo. A não resistência não é passividade, é sabedoria. É entender que nem tudo precisa ser controlado, resolvido ou evitado. No momento em que acontece, às vezes é só respirar e dizer para si mesmo: tá tudo bem, sente isso agora. Quando a gente acolhe a ansiedade, por exemplo, como se acolhe uma criança assustada, algo mágico começa a acontecer. O medo perde o tamanho, o peito abre espaço, a mente para de correr e a paz
começa a entrar pela porta da aceitação. Um exemplo prático. Da próxima vez que sentir uma emoção difícil surgindo, ao invés de reagir ou tentar empurrar para longe, feche os olhos por um instante e diga internamente: eu vejo você. Eu permito que você esteja aqui. Essa pequena frase tem o poder de dissolver o conflito interno na raiz. Ela muda o campo de batalha em um campo de compaixão. Isso é equilíbrio emocional em sua forma mais pura. Não resistir também é confiar. Confiar que as coisas vêm e vão, que tudo passa, que até mesmo o desconforto tem um ciclo natural e que ele se encerra mais rápido quando não o alimentamos com resistência. A prática da não resistência pode ser aplicada em qualquer momento do dia. Perdeu um compromisso importante? Ao invés de se culpar, respire, aceite o momento como ele é. Brigou com alguém querido antes de alimentar a raiva ou a culpa? Respire, permita que o sentimento se expresse sem julgamento. Aos poucos você vai perceber que isso não é fraqueza, é força, uma força silenciosa que transforma tudo ao redor. Mas, atenção, a não resistência não quer dizer se conformar com o sofrimento contínuo. Ao parar de brigar com a vida, você se reconcilia com ela. E quando essa reconciliação acontece, surge espaço para algo novo nascer. Pode parecer estranho no começo. A mente ocidental foi treinada para controlar, resolver, vencer. Mas a vida não é uma guerra. E quando a gente entende isso, o coração descansa, a ansiedade começa a perder força. Agora respira, sente. Existe algo dentro de você que está começando a se abrir. É um espaço novo, mais leve, mais presente. E esse espaço vai se expandir ainda mais quando você aprender a se conectar com o próximo princípio, a visualização do vazio como caminho para a calma interior. Você já tentou esvaziar a mente e acabou ainda mais cheio de pensamentos? Isso é mais comum do que parece. O que muitos não sabem é que o vazio não é ausência, pelo contrário, é plenitude, é espaço, é silêncio fértil. Visualizar o vazio nesse contexto é como abrir uma janela interna e permitir que a luz entre onde antes só havia agitação. E quando essa prática é feita com atenção plena, o resultado é um tipo de calma que não vem de fora, mas nasce dentro, uma paz que ninguém pode tirar. Imagine por um momento que sua mente é um céu e os pensamentos, as preocupações, as emoções são nuvens. Elas vêm e vão, às vezes carregadas, outras vezes leves, mas o céu está sempre lá, intocado, aberto, profundo. Uma forma poderosa de praticar isso é através da meditação guiada ou silenciosa, com foco na imagem do vazio. Feche os olhos e imagine um campo infinito, sem formas, sem ruídos, apenas uma vastidão serena. Visualize-se deitado nesse espaço, sem pressa, sem obrigações. Deixe que essa imensidão vá dissolvendo os pensamentos como sal na água. Aos poucos você começa a perceber que você não é os seus pensamentos. Você é o espaço entre eles e nesse espaço tudo se acalma. É nesse vazio que a ansiedade perde o terreno, porque ela precisa de enredo, de tensão, de apego. E o vazio não oferece nada disso. Ele é o oposto do drama mental. Ele não nega nada, mas também não alimenta. Apenas permite que tudo se assente. Muitas pessoas dizem: mas eu não consigo meditar. Minha mente não para. E eu sempre respondo: você não precisa parar a mente. Precisa apenas parar de lutar com ela. A visualização do vazio é justamente isso. Uma prática gentil. Você não força nada. Apenas observa, permite. E nesse permitir, o corpo relaxa, o coração desacelera e a mente começa a descansar por conta própria. Isso é equilíbrio emocional
nascendo de um espaço interno de não esforço. Esse tipo de visualização também pode ser feita de olhos abertos. Olhe para o horizonte, para o céu, para uma paisagem ampla. Deixe seu olhar se perder e ao mesmo tempo se encontrar. Isso traz uma sensação quase instantânea de expansão interna, de paz interior. E mesmo nos dias mais agitados, praticar isso por 2 ou 3 minutos pode transformar completamente o estado mental. Esse é o tipo de prática que transforma não só a sua relação com a ansiedade, mas com a vida. Então, sempre que sentir que está se perdendo no meio da confusão mental, faça uma pausa, visualize o vazio, deixe que ele te abrace. Você não precisa entender tudo agora, nem resolver nada. Às vezes, o maior gesto de coragem é o silêncio. É permitir-se existir sem ter que provar nada para ninguém, nem para você mesmo. Esse é um dos maiores presentes que o desenvolvimento pessoal pode oferecer. Leveza. Mas e quando o vazio se enche de novo? Quando os pensamentos voltam, as emoções explodem e o corpo começa a reagir novamente? A resposta está na próxima chave. Identificar o ciclo da ansiedade antes que ele te leve para dentro dele e quebrar esse ciclo antes que ele comece. A ansiedade não começa do nada. Ela dá sinais pequenos, avisos que muitas vezes ignoramos, até que seja tarde. E aí, quando percebemos, já estamos no meio do redemoinho, coração acelerado, respiração curta, mente tomada por pensamentos catastróficos. Mas e se você pudesse identificar o início desse ciclo antes que ele te dominasse? Exatamente isso que devemos fazer. Observar com atenção plena, reconhecer os padrões e agir antes que o corpo e a mente entrem em colapso. Tudo começa com um pensamento, geralmente pequeno, quase imperceptível, ou uma lembrança desconfortável. A partir daí, a mente começa a alimentar esse pensamento com interpretações, suposições, medos projetados. Em pouco tempo o corpo responde. Músculos tensionam, o estômago revira, a respiração encurta. Esse é o início do ciclo. A ansiedade não é só emocional, ela é física, mental e energética. E entender como ela opera é o primeiro passo para sair do automático. Você não percebe que está sendo arrastado, você não escolhe sair, mas quando a consciência desperta, tudo muda. Você começa a pensar: opa, esse pensamento sempre vem antes de eu me sentir mal. Ou quando meu corpo começa a doer desse jeito, logo em seguida vem o pânico. Essa observação é o que rompe o ciclo. Uma prática poderosa para isso é manter um diário da mente. Escreva, sem filtro, os momentos em que a ansiedade apareceu, o que você pensou antes, onde você estava, com quem, como seu corpo reagiu ao fazer isso. Padrões vão emergir, e quando você conhece o inimigo, ele já não tem mais tanto poder. Isso é sair da posição de vítima e assumir o lugar de protagonista da própria cura. Identificar o ciclo também passa por escutar o corpo. O seu corpo sabe, antes da sua mente, aquele aperto no estômago, a tensão no maxilar, a dificuldade para respirar. Tudo isso é o seu sistema nervoso tentando te avisar que algo está em desequilíbrio. Em vez de ignorar ou tentar seguir em frente, o convite é parar, escutar e acolher. Isso é desenvolvimento pessoal, de verdade. Não fugir de si mesmo, mas se tornar íntimo de quem você é. Ao se tornar mais consciente desse ciclo, você ganha tempo. E tempo, nesse caso, é liberdade. É aquele espaço entre o gatilho e a reação, onde você pode escolher o que fazer. Respira, se afasta, observa, não reage no impulso. E isso muda tudo. Essa pausa, por menor que seja, pode ser o que separa um dia em paz de uma crise devastadora. Essa é a força silenciosa da atenção plena, mindfulness. E claro, vai ter dia que você não vai conseguir identificar
que a ansiedade vai vir como uma onda inesperada. E tudo bem, o caminho não é sobre perfeição, mas sobre prática. Cada vez que você observa e nomeia o que sente, está treinando sua mente, está reprogramando seu sistema para responder com mais consciência e menos desespero. Isso é crescimento pessoal, acontecendo pouco a pouco dentro de você. Aos poucos, você vai perceber que a ansiedade não tem poder absoluto. Ela depende da sua desatenção para crescer, e quanto mais você se torna atento, mais você recupera seu centro. É como uma dança. Você aprende a perceber os primeiros passos e muda o ritmo antes que a música te leve para onde você não quer ir. Isso é equilíbrio emocional. É a sabedoria aplicada no meio da vida real, com todas as suas pressões, ruídos e incertezas. Mas o mais transformador ainda está por vir, porque identificar o ciclo é apenas o início. E quando você aprende a agir no momento certo com a prática certa, algo impressionante acontece. E é aí que entram as micropráticas de alívio imediato, criadas exatamente para te resgatar quando tudo parece fugir do controle. Nem sempre dá tempo de meditar por 20 minutos. Nem sempre conseguimos sentar em silêncio, acender um incenso e entrar num estado profundo de contemplação. A vida real acontece no meio do trânsito, na fila do banco, nas preocupações com a família, nas contas a pagar. Por isso surgiram pequenas micropráticas, que em segundos podem transformar seu estado interno e devolver a você o controle sobre o momento presente. Uma dessas práticas é o que chamamos de pausa consciente. Está em meio a uma conversa difícil? Sentiu o coração acelerado do nada? Pare por 3 segundos, inspire, expire e diga para si mesmo: eu estou aqui agora. É só isso. Mas esse microato de presença é capaz de interromper o fluxo da ansiedade antes que ela se instale de vez. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Isso é atenção plena, mindfulness, aplicada em tempo real, sem rituais, sem desculpas. Outra prática poderosa é o alinhamento da mente. Funciona assim: leve uma das mãos até o centro do peito. Respire sentindo o calor da sua própria presença. Feche os olhos e diga mentalmente: está tudo bem sentir isso. Esse gesto simples aciona o sistema de autocuidado do cérebro, reduz o estresse e ativa a sensação de segurança. Parece mágico, mas é ciência e também sabedoria ancestral. É o seu próprio corpo servindo de refúgio e não de campo de batalha. Quer mais uma prática? Quando você se perceber fixado em um pensamento ansioso, levante os olhos e olhe para o horizonte. Não pense em nada, apenas observe a amplitude. Isso sinaliza ao cérebro que você está seguro, porque o olhar periférico está associado ao relaxamento no sistema nervoso. Monges usam isso ao caminhar em silêncio, olhar o céu, as montanhas, o vazio entre as coisas. Essa prática é um lembrete de que há vida além do seu pensamento. E tem ainda um mantra de um sopro só. Escolha uma palavra que represente calma. Ao inspirar, diga essa palavra internamente. Ao expirar, solte-a junto com o ar. Repita isso por 1 minuto. O mantra, nesse caso, não é religioso, é uma âncora, uma forma de ensinar à sua mente que ela pode parar de correr, que ela pode pousar. Isso é acessível, prática portátil humana. Você também pode usar objetos como lembretes de presença, uma pulseira no braço, uma pedra no bolso, uma imagem no celular. Toda vez que vê-los ou senti-los, respira, se reconecta, cria um momento de presença no meio do caos. Essas micropráticas funcionam como pequenas rachaduras no padrão da ansiedade, e por essas rachaduras entra a luz da paz interior, da escolha consciente, do cuidado com você mesmo. E aqui vai talvez a mais poderosa de todas: agradecimento instantâneo. Quando sentir a ansiedade chegar, escolha
Agradecer por algo simples. Obrigado por estar vivo. Obrigado por poder respirar. Obrigado por ter consciência disso agora. A gratidão muda o foco. Ela muda a vibração do corpo. E quando praticada com sinceridade, mesmo que por segundos, ela pode virar a chave emocional que você tanto precisa naquele momento. Essas práticas não substituem o trabalho interno mais profundo, mas elas são como cordas jogadas quando estamos à beira do abismo. Elas seguram, elas salvam, e é por isso que tanta gente ao redor do mundo tem adotado essas ferramentas como parte da sua rotina de autocuidado. Porque o alívio não precisa vir depois de horas de esforço. Às vezes ele vem agora, em um sopro, em um gesto, em uma escolha consciente. E o mais bonito, quando essas micropráticas se tornam hábito, elas mudam o seu jeito de viver. Você passa a confiar mais em si mesmo, a responder com mais leveza, a estar mais presente. E é nessa presença que você finalmente encontra aquilo que tanto buscava. Não a ausência da ansiedade, mas o surgimento da verdadeira liberdade interior. E quando essa transformação acontece, tudo começa a fazer sentido. No fim das contas, não era sobre controlar a ansiedade, era sobre parar de correr mesmo no meio do furacão e dizer para si mesmo: eu estou aqui, e isso é suficiente. Depois de tudo que vimos, a respiração que liberta, o não resistir que suaviza, o vazio que acolhe, os ciclos que se repetem, as micropráticas que salvam, começa a surgir uma verdade que não pode ser explicada, só sentida. Mas será que estamos prontos para aceitar isso? Não é preciso esperar o momento ideal, a circunstância perfeita. A transformação começa exatamente onde você está, agora mesmo. Respirar com consciência, soltar a resistência, enxergar o vazio como abrigo, observar os ciclos internos, aplicar micropráticas de presença. Esses ensinamentos são convites para uma vida com mais paz interior e mais equilíbrio emocional. Se esse vídeo tocou seu coração, curta agora, compartilhe com alguém que está precisando respirar melhor, viver com mais leveza e se reencontrar. Inscreva-se no canal Círculo da Cura, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Que este vídeo chegue até você como um abraço suave, desses que aquecem por dentro e dizem: você está indo muito bem.